inventaram um negócio de meter a mão, de modificar a genética do corpo físico. E então eles engendraram, né, uma nova estrutura molecular do corpo físico, sabe? E essa molecular então proporcionou e fez levantar um corpo humano de quase 3 metros de altura. Mas só que esse corpo, sabe? Esse corpo, como é que eu vou dizer? Protótipo, sabe? Que devia ser um modelo, sabe? Um modelo de outros corpos, sabe? Protótipo. E então, esse protótipo era muito grosseiro, sabe? Ele não tinha não tinha nada de... Tinha pouca articulação, poucos movimentos, tinha juntas duras, sabe? Era um corpo gigantesco, sabe? Pesado, denso, sabe? E ele não curvava muito, sabe? Que parecia um autômato, sabe? E de membros superiores e membros inferiores, grotesco, das juntas duras, sabe? Muito ossudo, pouca carne, sabe? Muito cabeludo, sabe? Entendeu? A genitália enorme, as mulheres tinham genitália enorme, o homem também genital enorme, sabe? Parecia meio um tipo assim, cavalo, sabe? E as mulheres pariam não sei quantos filhos, sabe? Já nascia, eles tinham até uma cauda, pequena cauda como de porco, sabe? E então fizeram esses corpos, né? E esses corpos foram aumentando, na genética foi aumentando, para servir de morada para a alma espiritual. Só que as almas encontraram dificuldade para morar nesses corpos. Ela se sentia apertada naqueles corpos grosseiros, sabe? E aí não foi muito adiante. Aí foi extinta essa raça. Se auto-extinguiram, sabe? Foi altamente extinto por eles mesmos, sabe? Aí os seres de luz, então, da genética, sabe? Os engenheiros da genética, providenciaram um corpo mais sutil, sabe? Um corpo mais delicado, aonde veio tipos andrógenos, sabe? Corpos, que eu vou dizer, corpos com feições delicadas, sabe? E as mulheres chamavam ginantropas, eram ginantropas, e os homens andrógenos, sabe? O corpo masculino se identificava muito com o corpo feminino, bem parecido. Era isento de pelos no corpo, sabe? Órgãos genitais delicados, sabe? Os seres que, tido como um macho, tinha seios também como as fêmeas, sabe? Não tinha barba e tinha vasta cabeleira e tinha os olhos negros, muito bonitos, a pele muito linda e a carne do corpo era carnudinho, sabe? Tinha poucos ossos, os ossos eram finos, delicados e não passavam de 1,60 m, 1,70 m de altura, sabe? E tinha corpos muito lindos, formosos corpos. Sabe? Mas aí, os danados dos Mefistófeles, sabe? Inventaram outro corpo, sabe? Para seduzir a outra etnia genética, sabe? E aí mesclaram, aí veio uma raça híbrida, sabe? Que está atuando até agora nos nossos tempos. Aí misturaram e aquela raça, que eu falo, de perfil delicado, sabe? De perfil bonito, de corpos lindos, sem pelo, corpos lisos, perfeitos, sabe? Se misturou com os outros e formou no que nós estamos vendo hoje em dia, sabe? E o pior de tudo é que a evolução espiritual também decaiu muito, sabe? Porque esses seres delicados, sabe? Eles tinham fácil acesso aos elementais da natureza, sabe? Aos anjos, aos espíritos elevados, sabe? Depois que houve essa miscigenação, aí foi perdendo, paulatinamente foi perdendo esse dom. E está no dia de hoje, e atualmente, que nós vemos isso aí, sabe? O ser humano foi ficando grosseiro, sabe? Estúpido, sabe? Foi ficando lerdo, sabe? E além do mais, nos tempos dos andrógenos, nos ginántropos, sabe? Dessa era, os seres se entendiam com os animais, conhecia a linguagem do cachorro, dos bichos, se entendia, sabe? E se entendia também por telepatia.
E outra coisa também, o corpo físico e o corpo etérico e o corpo astral tinha muita finalidade com o plano maior da luz maior, sabe? Ao passo que hoje em dia esses dois corpos são perecíveis, eles perecem. O homem não era tão mineral como é hoje. O reino mineral é um dos reinos mais pesados. O corpo tem uma dimensão muito aderida com o reino mineral. O corpo etérico tem muita união com os arbustos, com as árvores, com o vegetal. E o corpo astral tem muita união com os animais. Deu para entender, né, isso aí? Sabe? Nós envelhecemos, sabe por que nós envelhecemos? Duas razões. É que o nosso corpo, ele é contido de carboidratos, sulfato ferroso, água, viscosidade, sedimentos, sabe? Como uma pedra, coisa assim, sabe? E é mais composto de sais minerais e água, sabe? Elementos da terra, que a terra contém tudo isso aí, sabe? E o corpo etérico contém mais as substâncias das árvores, vegetal, coisa assim, que também um pouco de mineral. E o corpo astral é mais ligado com o vital dos animais, a essência dos animais. Após a morte, aí o corpo envelhece porque depois, com certa idade, sabe, as fases da vida, vai atuando alguns corpos no corpo físico. Vai aurindo, sabe? Vai sugando a energia do corpo físico. E como nós somos óxido de ferro, também vai esclerosando o corpo, sabe? Vai oxidando, sabe? Os carboidratos não funcionam bem sobre o monóxido de carbono, coisa assim, sabe? Etc, etc. Esse corpo é perecível, ele perece com o tempo, ele envelhece, nasce, cresce, envelhece, adoece, porque a resistência do corpo vai sendo devorada pelos outros corpos, sabe? Então o corpo causa deficiência de resistência às doenças, o corpo vai degenerando e as doenças entram, sabe, no corpo e o corpo morre, sabe? E tem o corpo vital ou o corpo etérico. Esse corpo ele se alimenta, se nutre do corpo físico. E sem o corpo físico ele vai passando algumas dificuldades na nutrição. E para algumas pessoas, para alguns seres humanos, ele dura algum tempo. Pouco tempo ou muito tempo, de acordo com a estrutura molecular de ambos. Porque o corpo etérico também ele tem a sua estrutura molecular diferente, porque é um corpo invisível. Os clarividentes podem vê-lo, sabe? Meditando bem, pode vê-lo, acompanhando o corpo físico. E além desse corpo etérico, nós temos o corpo astral. É o corpo do desejo. O corpo astral ele fundamenta só em desejos, prazeres, desejos e coisas assim. E esses desejos podem ser são ou mal são, esses desejos, sabe? É um corpo atuante nos desejos, nos prazeres e coisas assim. E depois tem o corpo do ego. Tem o ego inferior e o ego superior. Depois disso tem o corpo da personalidade. E vai assim por diante até o corpo causa e efeito, o corpo alma e o corpo homem espiritual, o ser espiritual. Esse é o mais o mais superior, sabe? E esse corpo ele comunica muito com o chakra coronário do alto da cabeça, sabe? E os demais vêm no centro básico e vêm subindo, sabe? Plexo solar, peito, coração, a garganta, sabe? E no pineal, na testa, e depois o coronário corresponde. E então assim, as doenças, as investidas dos nefastos,
do governo nefasto, do governo oculto, sabe? Rastreia os seres humanos desde milênios. Todas as civilizações que existiram na face da Terra, que elas retornam através da reencarnação, sabe? Todos os seres. Então, esses seres nefastos sugam o ser humano, visam o ser humano. Eles inventaram todo o segmento para confundir, enganar os seres humanos, sabe? Sugam os seres humanos. Desde os tempos da Atlântida, até antes da Atlântida, no tempo da Lemúria, até o tempo da Hiperbórea, os tempos Hiperbórea, milhares de anos atrás, sabe? Esses seres vêm atuando, sabe? Mas cada pessoa tem esse corpo, né, em separado. Eles atuam através desses dois corpos, né? É a fecundação, vem a fecundação, aonde atua alguns seres invisíveis, encarregados da fecundação. Alguns seres. Pertencente e pertinente à genética. Aí depois, quando é formado o embrião, se forma um corpinho lá dentro, a mulher dá luz àquela criança. Depois tem as fases, vem as fases da dentição, da parte que a criança já desmama, não mama mais. A fase dos 7 anos, 6, 7 anos, já forma o corpo etérico. Aí depois dos 14 anos, forma o corpo astral, sabe? Tá. Aí, quando vai chegando a certas idades, tem fase de 7 anos, aos 14, aos 28, 21, 28 anos. Isso é para todos os seres humanos, todos os seres encarnados. Aí então entra o corpo astral, entra o corpo do ego, que é o corpo que dinamiza tudo, a nossa alimentação, a nossa cura, o aparecimento de doença, tudo isso aí, está tudo unido isso aí. Aí vai formando os corpos. E quando está bem mesmo no fim da vida, veio que forma o corpo espiritual que está atuando com toda a energia, com toda a força, sabe? E ele atua no coronário, que é o centro da cabeça, sabe? Corpo. Então assim, ó, nós envelhecemos porque o corpo físico, ele alimenta do corpo, isto é, o corpo etérico alimenta do corpo físico. Depois o corpo astral alimenta do corpo físico também. E além do mais, tem um óxido de ferro que começa a enferrujar, sabe? Fica esclerosado, você vai esclerosando, vai enferrujando, sabe? E aí é onde o homem envelhece. E não era para acontecer isso, porque em milhares e milhares de anos atrás, o corpo etérico e o corpo astral, eles podiam ter união evidencial e verídica com o plano da essência maior, essência sublime, sabe? Então, isso aí dava uma longevidade admirável para o ser vivente, sabe? Porque o homem não tinha o livre-arbítrio também. Ele não tinha o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio é uma salada de coisas nefastas, coisas ruins, criada pelos príncipes planetários nefastos, sabe? É assim, ó. Eles se meteram na obra divina, sabe? Esse Mefistófeles, sabe? E continua até hoje. Por exemplo, os banqueiros, outras pessoas, empresários aí, eu não vou citar nome de pessoas, sabe? Esses programadores de rádio, televisão, isso aí, sabe? Esses coitados são hiper escravos desse sistema. Eles não são culpados. Eles já estão moldados, são escravos, sabe? E acham que estão fazendo coisa certa, sabe? Principalmente esses que amam o vil metal, sabe? Está entendendo, né? Amam o vil metal. Esses Philos Argyron, amigo da prata, na língua grega, sabe? Eles querem o vil metal, sabe? Os filos monetários, sabe?
não produz nada, eles só suga, 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 suga. Sabe? E a raça, a etnia escolhida para tal efeito assim foi os judeus. Foi a teoria, a filosofia judaica, sabe? Até hoje. Com desculpa de santinhos da humanidade, eles não ajudam coisa nenhuma. Essas guerras que existem aí, pode ver que eles estão metidos no meio. Eles fazem negócio de guerra, sabe? Visando sempre o enriquecimento deles. Sabe? Eles são verdadeiros discípulos de Lúcifer, o Lúcifer negativo, sabe? Porque o Lúcifer positivo, iluminado, foi e é Jesus Cristo. Sabe? Porque tem dois Lúcifer, tem o Lúcifer tenebroso e tem o Lúcifer amoroso, cheio de perdão e bondade, sabe? Que é Jesus Cristo, portador de luz verdadeiro. E tem um portador de luz que não é portador de luz, é portador de trevas, devia ser. Devia chamar portador de escoto, portador das trevas. Escoto em grego é trevas, sabe? Por isso que surgiu a palavra esgoto, sabe? É escoto. Portador da sombra, né? Filos esquiar, amigo da sombra, das trevas. Esquiar é treva. Sabe? Mas chegará o fim. E está para ver também, muito em breve, 3 dias de trevas na face da terra. Não sei se tu já sabia disso. Muito em breve. É assim, ó. Quando haver os 3 dias de trevas, meu amigo, tu não deve se apavorar. Tu deve fechar a tua casa, tu com a tua família, com as crianças, coisa assim, e não abrir a porta para ninguém. Nem chegou a pessoa batendo, eu sou o mensageiro de Jesus Cristo. Não abra a porta. São 3 dias de escuridão. A luz elétrica não funcionará. A vela não acenderá o fogo. Fogo no fogão, tu não conseguirá fazer o fogo no fogão. Haverá um magnetismo tenebroso na face da terra. E outra coisa, nesse interim de tempo, sabe o que é interim de tempo, né? Haverá também uma evacuação de grande parte da humanidade. Aquelas pessoas que estiverem vibrando na mesma faixa de vibração de bondade, de amor, sabe? E aquelas pessoas que estiverem só na maldade, né? Estruturados só na maldade, só nas trevas, eles serão transportados para uma dimensão muito inferior à nossa, sabe? O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que haverá muitas coisas no fim dos tempos, sabe? Mas o planeta Terra não será destruído, porque o amor de Deus prevalecerá sempre a favor da existência, da permanência existencial do planeta Terra, sabe? Porque está escrito, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crescem não morressem, mas que tivesse a vida eterna, através do etéreo. Aí junto o corpo astral e o corpo etéreo alimentando o físico. Aí acontece a nossa fraqueza, o corpo vai enfraquecer. Os nefastos são entidades invisíveis que eles podem também entrar na forma, né? Em outras formas, né? De vida. Eles podem, por exemplo, engendrar larvas astrais que podem prejudicar a vida do ser humano como corpo físico e como corpo etéreo. Eu falei para ti que em épocas milenares passadas, o corpo etérico e o corpo astral
ele estava conexo, estava ligado às entidades divinas superior, sabe? Então proporcionava uma grande longevidade para os seres viventes, sabe? Mas depois houve a interferência de Caimã, sabe? Viu falar no Caimã? E o Caimã é o mesmo Mefistófeles, de Zaratustra. Viu falar em Zaratustra? O Zaratustra, ele opinou contra a teoria filosófica genética do Caimã, sabe? Do Caimã e do Mefistófeles, sabe? E o Lúcifer nunca esteve aqui na Terra. Sempre mandava os comandados, como Belzebu, sabe? Com Satã, sabe? E outros seres poderosos, sabe? Mais poderosos nas trevas, sabe? Tipo vampirizador, sabe? Escravizador dos seres humanos. Mas é interessante que esses seres, como Mefistófeles, Belzebu, Moloque, sabe? E outros seres poderosos, príncipes planetários, eles fizeram alguma coisa de bom também. Não era só coisa ruim, eles fizeram alguma coisa de bom. Mas só que essas coisas de bom que eles fizeram, foi tudo dentro do plano sensitivo. Plano sensitivo é o plano da matéria, sabe? Também chama plano sensitivo. Onde entra o sensualismo, as paixões, as cobiças, os desejos, sabe? E eles regulamentou tudo isso aí com leis, sabe? Mas só que são leis que abrangem só o corpo físico, coisas físicas. E os seres que engendraram de todo o coração, entraram nisso de todo o coração, deram seres cobiçosos, egoístas, glutões, sabe? Velhaco, patife, foi em tudo isso aí, sabe? É um tipo assim, criaram leis para beneficiar eles nos seus planos trevosos, tá entendendo? Como tem até hoje, os banqueiros fazem leis para favorecer eles e não deixa margem para o governo entrar, porque eles também engabelam o governo, sabe? Elogiam o governo, sabe? Até passa alguns recursos para o governo abafa tudo, sabe? E o coitado do povo é como uma boiada, um gado assim que vai para o matadouro, sabe? Isso aí. Por exemplo, esse desarme que houve no Brasil, isso aí é para favorecer as hostes da maldade, das trevas. Porque o ladrão, o assaltante, ele entra numa casa porque sabe que não tem arma, ninguém pode reagir, sabe? Eles entram armados até os dentes, sabe? Você está entendendo? E o governo não dá proteção para o civil, as pessoas que têm as suas residências, sabe? Suas lojas, não dá proteção. E nem facilita a condição de possuir armas, dificulta, tem que pagar um monte de dinheiro para ter uma arma, sabe? Entendeu? Principalmente no Brasil é o palco, é o celeiro dos malfeitores e o celeiro das más ações do governo oculto, sabe? Essa Dilma Rousseff aí, ó, é uma coitada, ela é escrava, sabe? Não se dá conta disso aí, sabe? O governo de qualquer país, todos os governos estão submetidos, são submissos a um governo maior, sabe? Que é chamado governo oculto. E as pessoas não se dão, por exemplo, os Illuminati, viu falar, né? Os Illuminati. E além dos Illuminati, não só eles, tem outros que são mais poderosos do que os Illuminati. Tem seres que têm ligação até com intravenusiano, intramarciano, com seres que vêm do intraterreno de Marte, intraterreno de Vênus, intraterreno de Mercúrio. Tem também seres procedentes de Órion, de Betelgeuse, da estrela Sírius, seres negativos, sabe? Haverá uma interferência nesse planeta Terra, sabe? Haverá umas hostes beligerantes aqui atuando no nosso planeta. E o palco do combate vai ser a Amazônia. A Amazônia vai ser o campo do beligerante, toda a Terra, sabe? Haverá tremores de terra, sabe? Deslizamento de terra, temporais, vendavais terríveis que nunca houve na história, sabe?
afundamento de país, até de continente, pode haver uma mudança também grande. O negócio da reencarnação é coisa interessante. Quando nós morremos, se nós temos de retornar à Terra, reencarnar novamente, dependendo do tempo que nós vamos ficar lá no mundo espiritual, que nós temos que voltar à Terra, e, dependendo do tempo e espaço, quando nós voltarmos aqui, a Terra está completamente diferente. Nós sentimos até que estamos em outro planeta. Sabe? Os contornos geográficos e geológicos da Terra estarão completamente mudados. Por exemplo, as águas claras aqui era mar. Tudo muda. Sabe? A espécie genética humana muda também, vai mudando com o tempo. Para melhor ou para pior. Tu lembra os tempos dos mamutes, os tempos dos dinossauros, teptossauros, criptossauros. A era glacial, houve eras na face da Terra. Tudo isso aí mudou, vai mudando, sabe? E houve várias interferências na Terra de seres vindos de outras partes do universo estelar. Veio aqui para a Terra, onde abriram colônias. Sabe? O Egito, a Atlântida, a pré-Atlântida, o pré-egípcio, o pré-inca. E foi feito várias experiências genéticas. Sabe? Surgiram muitos povos, muitas civilizações que se extinguiram, mas as almas continuam reencarnando aqui na Terra. A população da Terra não aumenta, não diminui, é sempre aquilo. Parece que aumenta, mas em alguns lugares só. Alguns lugares que não houve muita reencarnação já está havendo muita reencarnação. E os lugares que era saturado de reencarnações já está com menos reencarnações. Os seres humanos renascem em outros corpos e outras regiões da Terra. Sabe? Isso aí sempre visa o melhoramento, o engrandecimento, a experiência, o conhecimento, visa sempre isso aí. É assim, nada pode atrasar a evolução do ser humano. Pode haver o que houver, mas eles não conseguirão se atrasar no tempo e no espaço, sabe? Pode demorar, mas o ser humano terá que evoluir, sabe? E o mal não tem estrutura. A coisa chamada de maldade, essas coisas assim, não tem estrutura. E o bem sim, o bem dura para sempre e evolui. E o mal também evolui, mas evolui para baixo. Sabe? Até o ponto da alma humana chega, basta, eu já estou saturado de tanto sofrer. Ele vai descendo e acha que está numa boa, sabe? Quando ele chegar ao ponto ali, o ponto final ali, ele já está com o saco cheio, sabe? Saturado de tanto sofrimento, sabe? Ele vai regredindo em tudo quanto é reino, sabe? Ele passa por reino mineral, até o reino mineral, ele passa a viver enclausurado numa pedra, numa rocha, sabe? Eu estou falando em sentido assim, de sentimento, de sentir, sabe? Chega disso aí. Ele passa até nas ínfimas dimensões. Vai até no tritocosmo. Tritocosmo é o mundo. É o mundo abaixo da superfície da Terra, muitos quilômetros para baixo da Terra. Quase na magma, sabe? Da Terra. Ali a densidade é terrível, que eles não podem nem erguer um dedo. Sabe? É o estado de consciência da pessoa. Sabe? Mas ali não significa que ele vai ali sofrer eternamente e não vai ter solução. Não. Ali ele vê o que ele está sofrendo, está padecendo. E dá tanta cabeçada à alma humana, o espírito humano, a alma espiritual, aí que resolve dar um pulo para cima, sabe? Dar uma volta por cima sabe? E sair daquilo. Da aprendizagem. Muitos santos, muitos espíritos de luz passaram por isso aí. E aqueles que não passaram, passarão.
Porque aqui o planeta Terra é o planeta de expiação, é o ginásio psicológico de toda a alma espiritual, sabe? E nós aceitamos vir aqui e passar por isso. O primeiro passo que nós temos que fazer uma autoanálise. Assim, de onde eu vim, e o que eu estou fazendo, para onde irei. É assim, isso que eu falo sobre o governo oculto, sabe? Eu não estou criticando. Eu não estou fazendo uma, como é que chama? Não é crítica, como é que se fala uma coisa que critica a humanidade, que cria um estudo, como é que chama aquilo? É uma palavra que eles usam, esqueci o nome da palavra, sabe? Censura. Eu não estou censurando eles, porque a censura não é bom, sabe? Não devemos censurar nada. Isso porque todas essas coisas que parecem mal, parecem trevas, significa ação de trabalho para nós. Nós temos que trabalhar. Nós temos que levantar uma imagem positiva sobre as coisas negativas. Nós devemos fazer uma autoanálise de nós mesmos. O que nós estamos fazendo, o que nós temos melhorado. Nós temos que usar o intelecto espiritual acima do intelecto cerebral material, sabe? Porque tudo que tem de material tem um celestial e um divino em nós mesmos. O dia que nós conseguirmos unir as coisas divinas com as coisas materiais, nós poderemos ter uma longevidade de 600, 800 anos no nosso corpo. Podemos modificar a nossa molécula, modificar o nosso DNA, sabe? Porque o DNA nosso é uma porcaria, sabe? Esse DNA foi adulterado com o tempo. Eu não sabia disso, né? Até o DNA foi adulterado. É isso aí, meu amigo. Então essas coisas assim, hedionda, coisas ruins assim, era para que nós possamos trabalhar. É um campo. Assim, ó, tu tem uma lavoura. Essa lavoura está cheia de inso, sabe? Ah, quanto mais inso tiver, sinal que a terra é boa. Então para plantar tu tem que combater o inso. E tu tem que ter coragem, alegria, sabe? Combater o inso. Se tu planta e não combate o inso, a planta não vinga. Assim é a nossa vida. Aqui na terra tem tantas essas coisas. Pragas da lavoura, insetos, todas essas coisas aí. É sinal que a terra é riquíssima. A terra tem muita força. Então a terra atrai coisas boas e coisas ruins. Coisas até do além. Vem para a terra. A terra é maravilhosa, é um mundo azul, sabe? É o cosmo-oceano. Cosmo-oceano, cosmo, mundo, oceano azul. Ou pode dizer em alemão, Blau Cosmo, cosmo azul. E outra coisa também, a alma sempre vive naquilo que ela ama. Disse ele, is dort. Vosi lieba. A alma está presente aonde é vo, aonde. Zi, ela leba, ela vive, sabe? É através dos problemas sendo bem solucionados que nós vamos evoluir. Sabe? Os problemas terão que existir. Se tu vai para uma dimensão de muita luz, lá também tu vai encontrar problema atinente àquela evolução, sabe? Aquele estado. Sabe? Se tu vai para o estado de nirvana, sabe o que é, né? O estado celestial, lá também tem os trabalhos, tem que trabalhar. Sabe? O meu Pai trabalha dia e noite sem parar, Jesus Cristo diz assim, sabe? Meu Pai celestial. E por que vós não haveis de trabalhar? Ele faz uma pergunta. Vós também tereis que trabalhar sempre, porque o meu Pai celestial trabalha também.
O ser de luz, ele não é masculino nem feminino. O ser humano, com essa ideia material de maternidade e paternidade, que chama meu pai. A essência pura, que é o espírito, ele é pai e mãe. Ele não depende de genitivos, sabe? É o ser predominante em todas as formas. Ele é um ser assim interessante que ele é morfos e amorfos. Quer dizer, tem forma e sem forma. Ripá e arripá, do sânscrito, da língua sânscrita. É que o ser humano, por causa das circunstâncias que nós vivemos aqui na Terra, que tudo é primo, é tio, coisa assim, sabe? O parentesco, coisa assim, e bota essas coisas que condizem à vida cotidiana material, sabe? Deus Pai, Deus Mãe, não tem nada disso, sabe? Os seres iluminados de luz, eles não estão metidos em coisas materiais, em designações materialistas, coisas assim, sabe? E outra coisa, não sei se tu sabe, todas as coisas materiais vieram do imaterial. Todas as coisas visíveis vieram do invisível. Todas as coisas materiais foram criadas primeiramente no invisível. É um tipo, foi programada nas dimensões superiores para ser projetada na dimensão terceira dimensão. A primeira dimensão é o reino mineral, a segunda é o reino vegetal, e a terceira é o reino mineral, e a quarta é o reino humano. E o nosso corpo, além de ser animal, mas nós temos algo que é da quarta dimensão, não é da terceira, que é o reino mineral. Sabe qual que é? A nossa posição de caminhar vertical, não horizontal. E o homem, ele tem a faculdade superior aos animais. Ele é um animal pensante, memória. O animal não tem memória. Não tem memória. Quem falar que o animal tem memória está completamente enganado. Mesma coisa de falar que a árvore também, ela tem memória, tem sentimentos, os arbustos, nada disso. Tem não. Eles falam que o cachorro tem inteligência, o cavalo não tem inteligência. Eles têm um instinto. E esse instinto é pelo cheiro. Ele conhece o cheiro do seu dono. Ele acostuma.